três, só falou também. Cloriovaldo é grande amigo de muitos anos, desde 80, quando? 86. 86. Servíamos na igreja de Atibaia, ele como pastor, eu como presbítero, e trabalhamos juntos, também trabalho secular, e agora estamos aqui aposentados, mas o Senhor ainda nos usa. Amém. Está contigo a palavra. Amém. É um prazer estar de Paris. Vim aqui algumas vezes, poucas, mas estivemos aqui. E é um prazer estar de novo com vocês. Quem não conhece é que está sentado ao meu lado é minha esposa. Em janeiro vamos fazer 52 anos de casado. E temos 2 filhos e 3 netos. Primeiro que a última música eu sentei, né? Dia 8 de abril desse ano eu tive meu 4º infarto. Então agora é um pouco sentado, um pouco de pé, andando com muita dificuldade, mas estamos servindo ao Senhor até que Ele volta. E é um prazer muito grande. Uma pergunta antes de começar: quem é casado? Levanta a mão. Amém. Quem pretende casar? Amém. Então tá bom. É para vocês que eu quero falar essa manhã. Mas antes de entrar no assunto da Bíblia, tem um assunto na Bíblia que me chama muita atenção. E esse assunto é a obediência. Eu tenho sofrido com obediência. Desde 2010, eu trabalho com Desafio Jovem. É um lugar que recupera drogados. Pessoas que vivem na dependência química. E esse negócio de obediência é muito difícil a gente incutir na cabeça deles. Tem alguns que passam 1 ano com a gente, outros 14 meses. Quando sai a primeira oportunidade de ter dinheiro no bolso, volta nas drogas. Então, algumas vezes isso nos entristece muito. Mas aqueles que saem de lá e voltam para suas vidas, nos dá muito prazer. E essa é a razão de continuarmos, apesar das dificuldades. Mas tem alguns versículos da Bíblia que me impactam muito. Muito. Desde a primeira vez que eu leio, tem uma interrogação aqui na cabeça. Quando eu vou fazer na íntegra o que está escrito? O primeiro deles é Salmo 119, versículo 4. Alguém sabe decorar esse versículo? Pode falar, irmão. Não, esse é 119, 105. 119. Para que arrisca os compradores. Ele não está dizendo mais ou menos. Em inglês não é ou não é. Uma pessoa, como é que está? Mais ou menos. Com certeza, na grande maioria, não dizer, fala mais ou menos. Então, tá. Alguns americanos que chegaram, escutava todo mundo falar mais ou menos, e eles colocaram um negócio mais ou menos na língua deles, né? Que é more or less. Mais ou menos. A língua não tinha. Então foi acrescentado talvez. Mas tem outro versículo no livro de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13. Teme a Deus.
de todo bíblico, de todo batista. Ele nos fez para obedecer. Ele desobedeceu no Éden e passou a desobediência para mim, para você e para o mundo inteiro. Então nós já nascemos desobedientes. Quer ver uma coisa interessante, que também me chama bastante atenção? Você chega num consultório médico e está escrito lá, entre sem bater. 90% das pessoas batem, mas está escrito lá, entre sem bater. Está escrito lá, bata antes de entrar. O cara, mão fechada, não entra. Na estrada tem uma 70 por hora. Mas os versos e algum versículo 2. Bem, sei que tudo podes, em nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Não vai na minha vida ser frustrado na sua, não vai ser frustrado. Infarto. Eu tomo um remédio para tomar o remédio. Mais ainda. Levou na esporte, brincadeira. Ela falou, eu casei com um homem, agora o negócio até aqui assim, ó. Custa na vida que conhecemos Jesus. O remédio não deu certo para mim. Tive que trocar. Nesse mesmo capítulo, 45, ele diz, só de ouvir. Agora, você não lê a Bíblia, não vai ver Jesus. Não vai ouvir Jesus. No interior, casa lá de Rio Claro, posse de uma igreja. E disse, o pastor veio aqui e levou uma colher de prata nova. E esse negócio foi, volta e meia, a mulher fala para o marido, o pastor levou uma colher. Faz o seguinte, vamos convidar ele para vir em casa de novo? Você pergunta para ele. Mano. Primeiro, que uma mulher ligada a mim, falou, não, já. O ano todo ela esqueceu de olhar para Jesus. Durante o ano todo ela não percebeu o que Jesus fala, o que Jesus ensina, o que nós devemos fazer. Ela estava para a colher de prata. Quantas colheres de prata nós? A obediência é tão grande, que nesse mesmo capítulo, no versículo 10, Deus falou para os amigos de claro, lá no versículo 10, quando Deus mudou a sorte de Jó.
e deu em dobro tudo quanto ele tinha. E a pergunta é: o que é necessário? Hoje em dia, a prática, os vestidos de noiva, o casamento encurta. Lá, idade tem se fazendo dinheiro. Uma pessoa. O noivo tirou a aliança, foi lá e falou: a aliança está aqui, terça-feira eu quero você no cartório. Como é que aconteceu? Nós estamos separados. O casamento meu acabou na época do casamento. Quem conhece a história de cara que canta nos Estados Unidos, cantava muito, cantava no coro da Igreja Batista, depois saiu da igreja, começou a cantar e fez sucesso no mundo inteiro. Elvis Presley. A filha dele casou com a data marcada de separar. O casamento foi festa só para a sociedade. Um mês depois eles estavam separados. Como é que você está mantendo o seu casamento? Com certeza, para fazer 50 casado, e falar, está em prática. Obediente. Junto comigo? Eu antigamente eu fazia só um bilhetinho assim e pregava, né? Agora não dá mais. A Bíblia tem muito a dizer sobre como os pais devem educar seus filhos dentro do propósito divino de passar geração em geração o temor do Senhor, a nobreza da sua criação. Como devemos criá-los? Eu coloquei aqui, ó, pais segundo o coração de Deus. O primeiro texto que eu quero ler com os irmãos é Provérbios, capítulo 14, verso 1. Provérbios 14, verso 1, diz assim. Está na parede? Mais fácil, né? A mulher sábia edifica sua casa, mas a insensata com as próprias mãos a derriba. Como é que você está vivendo na sua casa? Esposa, como é que você está vivendo com seu marido? Você é sábia ou insensata? Nós temos um costume aqui, eu e a minha família, que muitas vezes a família trabalha, o homem trabalha 2 serviços, 3 serviços para manter a casa. E a mulher com a pazinha joga tudo fora. Hoje em dia, o lema é: se quer viver com a sua esposa, não para ela. Não dá para pagar a dívida, né? Graças a Deus, na minha casa, tudo dela. Se ficar na minha, não final do mês. O que diz? A mulher sábia edifica. Com que sabedoria? Com discernimento e sensibilidade, para torná-los capazes de fazer uma leitura
Construí uma igreja em Araçatuba e uma artista lançou uma moda lá, né? Um vestidinho, não dava nem um palmo. No domingo veio uma moça na igreja com aquele vestido. E veio toda atual. Quando terminou o culto, eu chamei ela para conversar. Eu falei, quer aquele vestido? Ela só usa em cima. Os pais nos Estados Unidos, por ser assim. Sabe por quê? Eles querem parecer. A moda atual em Lambari que prejudica o meu louvor a Deus. Eu não moro aqui, vocês sabem o que é. Onde eu moro é a rua do pecado. Você quer se santificar? Eu estava em Araçatuba, nosso irmão esteve lá comigo. Aí tem a rua do pecado. Você quer encontrar moçada? Vai lá. E eu preciso edifica a sua sensibilidade para ver o tempo presente e aonde eu posso ir, o que eu posso fazer na ausência do meu marido. Entra numa igreja, está lá, correndo para cá, primeiro. Mãe. Vamos textos para ler. Tiago, capítulo 1, versículos 5 e 6. Vamos ver o que está escrito aí? Tiago, capítulo 1, versículos 5 e 6. Se, porém, algum de vós realmente nada peça, porém, com fé em nada duvida. Quem duvida é semelhante à onda do mar, agitada pelo vento. Sabe o que a gente repara na igreja? Tem muita gente, não é só mulher não, é homem, é jovem, é velho, sendo levado pelo vento. Hoje está aqui, amanhã está ali, depois amanhã está lá, e a gente nunca sabe o que ele pensa, nem o que ele quer. Sabe por quê? Porque o vento está levando. Quando eu era moço, a onda era calça boletina, você andava para estar varrendo a rua, né? Um negócio desse tamanho. Daqui a pouco ficou um funilzinho que mal dá para passar o pé, né? Agora está voltando a boca de sino de novo. Quando eu conheci minha... Ela tinha uma saia plissada assim, um negócio bonito. Lá de fora era uma cor, lá dentro era outra. Coisa linda de ver. Sumiu, agora voltando. Antigamente as mulheres usavam a calça aqui. De repente usava aqui, que é a metade das nádegas que estava de fora. Agora está voltando aqui em cima. A onda é cíclica, ela vai e volta. Agora, a minha sensibilidade é qual deve ser o padrão daquela que serve a Deus. Não é só da mulher, do homem também. Eu fui encontrar a Natalina, a caminho, casa dela. O salto quebrou.
parecia uma pela em cima. Isso. E ouvistes e vistes. Eu tinha que colocar para fora aquilo que eu já recebi, de acordo com aquilo que eu já aprendi. Mas tem mais um texto, Mateus capítulo 7, 24 e 25. Mateus capítulo 7, verso 24 e 25. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra ela, contra aquela casa que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Estamos edificando a nossa casa. Se edificarmos na areia, a primeira chuva que der vai levar. O que nós precisamos é construir sobre a rocha. E quem é a nossa rocha? Construa sua casa sobre ele. Que pode bater vento, pode bater tempestade, pode bater as circunstâncias adversas da vida, ela vai ficar de pé. Eu conhecia a minha esposa para fazer uma visita. Aquela menina bonita. Aí eu procurei ainda lá do seminário. Tem. Eu quero. Bonita. Exame de carro. 55. Já estamos bastante tempo juntos. Nós estamos tornado há muito tempo. Não esqueça de Mateus. Segundo o que eu coloquei aqui, com autoridade. Efésios capítulo 6, verso 4, que é o livro do nosso irmão querido aqui, Davi. Tá? Efésios 6, 4. E vós, pais, não provoquei vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Como é que a gente irrita nossos filhos? Aí, mãe, agora. Tem várias maneiras de irritar o filho. Se a gente tirasse fotografia dos pais, quando as crianças estão fazendo uma coisa, dava um. Quer deixar o filho irritado? Quando ele tiver uns 13, 14 anos, chama a atenção dos colegas dele, para ver como é que ele está irritado. Pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na admoestação. Eu nunca dei um tapa no filho, só tenho 2. Eu viajava com o grupo M 35 dias. Quando eu voltava, a esposa me chamava, isso. Levava o filho no quarto, fechava a porta, eu e ele. Uma vez eu cheguei, ela falou, você vai buscar as crianças na escola? Vou. Sabe, parecia da, não sei o que, Jolie, como é que é o nome daquela artista? Ele saiu, tá. Parei a conversa.
Vou perguntar para mim. Mas eu perguntei para ele, por que ele está com a boca inchada? Falou que eu fui disciplinar ele, estava disciplinando ele. Ele disse o seguinte: se o pai estivesse aqui, eu disse meu filho logo depois do almoço. Tá? Você vai, eu vou lá na casa de pedra, lá dentro da palavra da vida. Eu falei, você vai. Quero você às 3 horas, botei um papo. No quarto, fechei. Razão, Léo. Eu falei, se o senhor estivesse aqui, eu não. Então você vai apanhar de novo para saber que. Mano, quando eu não mandei. Aprender que quem direciona a casa são os pais. Hoje parece que quem dirige a casa são as crianças. Há muito tempo atrás, eu e minha esposa entramos no mercado. Tinha uma senhora na frente, criança de uns 3, 4 anos. Uma coisa a mãe não vou dar. Ele passou um vidro de azeitona e jogou no chão, foi azeitona para tudo quanto é lado. Aí chamaram a pessoa para recolher as azeitonas. Daí a pouco ele queria uma bola, a mãe não deu. Ele jogou um vidro de maionese, estourou o vidro de maionese. Chamaram a pessoa para limpar. Quando o gerente chegou perto, falei, senhor, esse carrequinho é meu. Está aqui dentro, eu vou levar, tá? Eu vou deixar aqui e vou ficar lá fora. A hora que essa senhora sair com a criança, entra. Quem precisa apanhar não é a criança, não é ela. Que não sabe educar. Lá fora. Eu entrei com... Aprender a criar os filhos, e aqueles que já têm filho grande, que tem filho pequeno, como ele ensina. Tem mais um texto, Colossenses, está escrito? Colossenses capítulo 3, 21. Pais, não irriteis vossos filhos, para que não fatigueis, para que não fiquem desanimados, não fatigueis, né? Desanimados. Seus filhos estão desanimados. Eu tenho certeza de herói. Com aos 12, de 12, de 13, sabe? Para ficar desanimado, e o pai menos ainda, no dia de hoje, ficar a palavra de Deus, para que de geração em geração essa palavra seja passada com autoridade. Eu coloquei aqui, para o Davi. Ele caiu e quebrou o pescoço, sabia falar? O pai e os dois. Desobediência. O próprio
Lá no dado se fez do filho. Pergunta, como significa amor e ser do tamanho do Davi. Um dia fizeram churrasco só entre eles. Ele falou, eu vou chamar meu pai. Aí chamou e eu fui. E lá ele conversando, velhinho daqui, velhinho da lá, velhinho daqui, um rapaz. Eu falei, velhinho é meu pai. Mas se chama de velhinho? Ele falou, mas velhinho aí é que me encontra. Eles me encontram, me abraçam e me beijam. Segunda, sabe por quê? Quais? Pai, com liderança. O barco sem timoneiro, não sei. A família sem liderança. Ela fica à deriva, sem rumo, sem diretor. Em alguns que eu já trabalhei. São deve ter em São Paulo mais ou menos 20 mil ônibus. Eu entrei e a psicóloga, mulher vinha quase com os seios do motorista. O motorista ia olhar, né? Ela fez. O que o senhor faz além de dirigir ônibus? Qual é o seu hobby? Eu falei, eu gosto muito de ler e gosto muito de ensinar. Ela me reprovou. Depois, lá na empresa, quando foi inaugurar a empresa que eu trabalhava, a linha que eu fazia, fizeram 150 assinaturas e mandaram para a empresa de ônibus que queria mim como motorista. Aí colocaram lá Pereira, Cloriovaldo, não Pereira. Quem que é Cloriovaldo? Quem que é Cloriovaldo? Quem que é Cloriovaldo? Ninguém conhecia Cloriovaldo. Aí o chefe falou, esse Cloriovaldo aí é conhecido como Pereira. Você tem o telefone dele? Tenho. Aí telefonaram em casa e eu fui lá e trabalhei na companhia. Trabalhando na psicóloga. Falou, esse rapaz foi fazer teste lá
para motorista e queria ser inspetor, porque ele falou, excelência na empresa. Diga, falou, esse rapaz faz exatamente isso, ele ensina. Ele não queria ser inspetor, ele é pastor. Ele faz isso. A senhora não pergunta. Eu não preciso falar quem eu sou, mas eu preciso que eu sou. E aonde? No trabalho, em casa, com os vizinhos, andando na rua. Não é porque eu estou na frente dele não, viu? Porque ele é meu amigo há muito tempo. E a nossa amizade não precisa disso. Mas eu sei com ele na cidade ontem. Quase todo mundo que converteu ele, ô pastor Davi, ô. Ele não é conhecido como Davi, é como pastor Davi. É isso que eu preciso cada vez que eu sair na rua, em cada lugar que eu vou. Eu não preciso falar que eu sou. Quarto, esse mundo vidas que sejam muita gente perde a mobilidade quando você entra num serviço estudante. Pessoa habilidade, mas o cargo sobe o narizinho, não cumprimenta muito. O que eu preciso você conhece fulano e tal? Ó, gente boa. Davi. É só pronto. Enfim, presta atenção no que eu vou falar. É frouxidão, mentira. Em 1986, fizeram uma pesquisa nos Estados Unidos só no meio do povo evangélico. Chegaram à conclusão que 30% dos filhos das pessoas que 60% dos a mãe trabalhava. Eles ganhavam bebida no fim do ano, em vez de jogar fora, trazia para casa. Mas não ia lá examinar se estava fechado, se tinha vazio, estava na metade. E foi depois dessa pesquisa que eles perceberam. Pais foram a quem ele vai obedecer? Uma vez eu peguei e coloquei o título por nós, quem será contra? Mas automaticamente
do vazio que os filhos sentem é porque não viram nos pais exemplo que pudesse. O seu trabalho, 60%. Em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1, ele disse: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Sabe por que ele falou isso? Porque ele falou, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Ele apanhou, ele foi chicoteado, ele foi preso, pintaram e bordaram com a vida daquele homem. Mas ele disse: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Especialmente os pergaminhos. Paulo, ele tinha na mão esquerda. Meu professor de matemática dizia: você quer ser um pastor? Tenha a Bíblia na mão direita e o jornal na mão esquerda, tá? Sai no mundo, você vai ter base para transmitir a mensagem, a palavra de Deus. E Paulo, a pessoa que... E por isso pôde ser de meus imitadores, como eu sou de mim. Como ele disse: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Quinto, com piedade. Piedade não é religiosidade, não é moralidade, não é legalismo, não é farisaísmo, não é fanatismo, fraqueza. Piedade, amor a Deus, é amar a Deus e todas as coisas. Isso é Deuteronômio capítulo 6, versículo 4 e 5. Deuteronômio 6, versículo 4 e 5. Vamos ver o que está escrito? Ouve, Israel, o Senhor é o nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de tudo que você tem. Deus, sirva a Deus, preste um a Ele. No meu tempo de criança, a gente não saía de casa um dia sem ter culto doméstico. Culto doméstico em muitos lares hoje já está falido faz muito tempo, né? Tem que ter uma hora de sentar com a família, poder olhar um outro, orar, ler a Bíblia, compartilhar da graça de Deus. Porque senão a futura geração não vai ter Deus. E tem mais um versículo, Provérbios capítulo 1, verso 7. Esse versículo, porque a gente precisa praticar o que ele fala. Provérbios. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. O temor do Senhor é o princípio do saber. Temer a Deus não é ter medo dele, não, viu? É respeitar o Senhor, é colocar Ele no lugar que Ele merece. Primeiro lugar na minha vida deve ser o Senhor.
Eu tenho corrigido muitas vezes minha nora, meus netos. Eu adoro macarronada. Eu falo, não, você não adora não. Você gosta, porque adorar só Deus. Piedade é o exercício, a prática da fé cristã. Piedade é o cultivo regular da vida cristã. É a leitura cuidadosa das Escrituras Sagradas, a prática incessante da oração, o amor derivado da causa do Mestre. Piedade é vida de intimidade com o Senhor. Como é que você está com essa vida íntima com Deus? Eu tenho parado de mandar as mensagens pelo celular. Então, no meu celular apareceu lá, eu só posso mandar 35 mensagens mensais. Chegou 35, ele corta, posso fazer o que quiser, não manda. Aí eu fui lá e mandei colocar a WhatsApp Business, porque eu posso mandar mais. Só que eu não sei entrar, o cara me ensinou e eu não... Tá? Então, eu não estou mandando mensagem por causa disso, porque eu não sei mexer no celular. Então, eu preciso voltar lá em Rio Claro, segunda-feira, e aí eu vou procurar ver... Quem recebe as mensagens aqui vai continuar recebendo, tá? Porque eu faço isso como um ministério e faço com muito amor, tá? Com muito carinho. As minhas mensagens atingem mais ou menos umas 3.000 pessoas diárias. E eu louvo a Deus por isso, tá? Então, piedade estava na o pastor reuniu o grupo e pediu para uma moça orar. E a moça começou assim, eu nunca esqueci. Quando terminou, eu não vi o culto. Então, encheu tudo que eu estava precisando. Quando eu fui conversar com o líder, eu posso estar pensando em duas coisas. Primeiro, um pai desse tamaninho, né? Paizinho. Ou paizinho como... Ele falou, essa moça tem intimidade com Deus. É sustentado pela oração dessa moça. Vamos fazer... Quando que ela parou para entregar um folheto, ela evangelizou. Quando chegou no culto à noite, acho que tinha mais ou menos umas 30 pessoas que ela encontrou durante o dia, estava lá para assistir o culto. O líder falou, você viu que é isso aí. Quando eu trabalhei no Grupo M, tínhamos um homem chamado Luiz Martin, americano, para 30, 40 mil mulheres. Na cidade cantando, ele estava na praça entregando. Para ele na palavra da vida, chamar o senhor espera um pouquinho, porque eu tenho uns folhetos aqui no bolso, eu preciso entregar. E ele morreu num acidente na Fernão Dias. Quando bateu, o carro abriu, caiu duas coisas. O guarda que fez atendimento mora em Atibaia. Pegou a Bíblia e o folheto. Algum tempo depois ele foi na Bíblia ver se a mulher daquele homem que morreu estava lá. Aí ligaram. Pode vir, eu levo o senhor na casa dela. Ele levou. E eu levei lá. Ele disse, vim trazer a Bíblia do seu marido que caiu do carro. Ela falou, não, essa Bíblia não é dele mais. Ele não existe. Pegou, fez uma dedicatória em inglês, porque ela falava muito mal português, né? Fez em inglês, assinou. Ele falou, sou membro da Igreja Batista, mediante o bolso daquele homem.
realmente o que eu falei para ele se cumpriu. Senhor, eu tenho um folheto aqui ainda. Ele não entregou, mas a pessoa pegou o folheto e deu e foi levado a Cristo. Aquele homem tem intimidade com Deus. Que precisamos hoje é viver segundo o curso deste mundo. Eu preciso cada para mim, como eu tenho dito nas minhas orações, hoje é melhor do que eu fui ontem. Ontem já era. Hoje é que eu tenho que viver. Por último, com plenitude do Espírito Santo. Por quê? Porque à luz da palavra do Senhor, só o Espírito Santo nos capacita para uma vida com poder, com autoridade, com sabedoria. É o Espírito Santo que opera em nós e através de nós todos os propósitos de Deus. É impossível ser pai segundo o coração de Deus sem a ajuda permanente do Espírito Santo. Tem alguns textos aqui que eu gostaria de ler com os irmãos. Zacarias capítulo 4, verso 6. Esse texto eu sei que muita gente deve saber de cor. O Davi deve saber. Zacarias capítulo 4, verso 6. Prosseguiu ele e me disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. É pelo Espírito dele que eu vou viver, é pelo Espírito dele que eu vou ter intimidade, é pelo Espírito dele que eu vou ter um casamento feliz, é pelo Espírito dele que eu vou ser um crente obediente, é pelo Espírito do Senhor que eu vou poder viver em harmonia com a minha família. João 14, versículo 26. Esse também deve ser anotado na sua Bíblia, né? Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que eu vos tenho dito. Se você não ler a Bíblia, não vai lembrar de nada. Não vai saber de nada que ele falou. Eu preciso aprender a ler Bíblia. Eu estive em Atibaia, no encontro do pessoal do Desafio Jovens Mundial, né? Tinha muita gente lá reunida de alguns lugares do Brasil e fora do Brasil. E ele disse: daquilo que eu já estudei, daquilo que eu já vi, daquilo que eu já ouvi. Ele não vai fazer lembrar a coisa que eu não vi. O pastor estava na igreja e o rapaz chegou: pastor, o senhor ora por mim? Por que eu vou orar para você? Porque eu vou fazer o exame da Enem amanhã. Você estudou? Não, então não vou orar não. Como é que Deus vai fazer você lembrar uma coisa que você não viu, que você não leu? Ele vai colocar na sua cabeça, vai abrir e colocar lá na cabeça? Não vai mesmo. A mesma coisa é o versículo aí. Você estuda, você lê. O outro pastor disse o seguinte: eu de vez em quando, eu me interno num livro da Bíblia. O Davi tem feito isso. Ele falou: agora eu estou interno no livro de 1 Pedro. Estou estudando para e cada alguma. Vocês têm estudado aquele livro de Efésios, não tem? Qual? 1 Pedro. Agora 1 Pedro. É fantástico 1 Pedro, não é? Mas como é que eu vou saber o que 1 Pedro disse? Eu não leio. Se eu não ouço. Aí a Bíblia se torna um livro histórico, bonito, mas nada mais que isso. Agora, para terminar, tem um versículo só, 2, né? Gálatas 5, 22, 23. Que fala esses versículos? Isso. Vamos ver lá? Mas o fruto do Espírito é. Percebe? Os frutos da carne são, mas o fruto do Espírito é singular. Mas aparece a palavra: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade e fidelidade. O próximo: mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei.
Se eu vivo desse jeito, não tem lei, não preciso ter medo. Servir com amor, gratidão no coração. Mas eu vivo diariamente. Porque a nossa força. Tudo que descende de amor, se eu não amar, não tenho alegria. Eu preciso amar. O amor de Deus tem que estar. Mas tem que dizer o seguinte. Filhos para e abençoar. Por isso que eu comecei Salmo 100. Os teus mandamentos para Deus com os filhos tem que obedecer. Possam olhar para nós e dizer isso. Nosso Deus e Pai, muito por esta manhã tão gostosa de comunhão com o Senhor e com os irmãos. Muito obrigado, Pai. O Senhor me chamou e eu tinha 6 anos de idade, quando aceitei o Senhor como meu Salvador. Muita coisa que o mundo vive aí fora, eu nunca tive experiência, porque fui criado na administração do Senhor. Estou há 52 quase casado, porque o Senhor tem nos sustentado. Temos sofrido problemas? Sem dúvida. Tivemos dificuldades? Sem dúvida. Mas nós estamos juntos porque nós nos amamos. E porque temos o Senhor como nosso líder, como nosso Senhor, como nosso professor, como nosso companheiro, como aquele que intercede por nós até com gemidos inexprimíveis. Te agradeço, Senhor, por estar aqui na cidade de Lambari hoje, junto com meu irmão e amigo, pastor Davi. Esteja com a igreja que se reúne aqui. E que nós possamos chegar ao ponto de dizer aquilo que Paulo disse: sede meus imitadores, como nós somos de Cristo Jesus. Que nós possamos vivenciar essa fé, essa família, aonde estivermos. Sem dúvida, o Senhor estará conosco. Nos abençoe no dia de hoje. E a minha oração é que possamos ser sensíveis à voz do Espírito. E que ao ouvi-la, nos ajude, nos capacite a obedecer,
colocar em prática aquilo que o Senhor está nos ensinando. E que o dia de hoje seja gostoso estar com a família na hora do almoço, estar com a família na parte da tarde, de saber que o Senhor está entre nós. O Senhor é aquilo que une cada um de nós. E que assim nós possamos viver. E que o amor de Deus, Pai, Criador e sustentador do universo, bem como a graça multiforme do seu Filho Jesus Cristo, nosso Salvador e Senhor, que a comunhão, que a consolação e que o grande ensinamento do Espírito Santo fique com todos nós hoje aqui e com todo o povo de Deus, em todos os cantos da terra, hoje e para sempre. Amém. Irmãos, estamos dispensados.